Aliás, ontem, uma telespectadora, uma internauta nossa, na verdade, a gente comentava sobre o voto envergonhado e ela dizia como esse ano a gente tem o voto amedrontado e que se casa realmente, de fato, com esse número das pessoas que temem qualquer tipo de violência política por declarar seu voto. Então, concordo com ela. É só a gente observar o que está acontecendo na vida pessoal da gente, né? Cada um de nós deve ter um conhecido, um parente, um contraparente, né, bolsonarista. Sempre tem. É igual o tio do pavê. É inevitável, mesmo nas melhores famílias, inclusive quando não é o caso da minha. Né? Então, o que a gente faz? A gente para de falar. Sim. A gente evita tocar nos assuntos que possam levar à discussão de política. A gente não quer briga. Entendeu? É preferível tratar aquele tio lá do pavê quase como uma atração turística. Aí depois que ele vai embora, você conta piada, ri, acha engraçado o que ele fez, faz na gozação, mas briga a gente não arranja. A gente não quer esse tipo de coisa, até porque é improdutivo. Porque nós criamos uma parcela da população que se tornou incapaz de pensar, porque só a incapacidade de pensar leva um presidente da República a dizer que esse negócio de fome no Brasil não é bem assim. Ninguém vê uma pessoa pedindo um pão na porta da padaria. Como assim? Dificilmente alguém deixa de ver. Hoje, aqui, pelo menos onde eu moro, é difícil você ir ao supermercado e encontrar uma família ali na porta pedindo que dê um dinheiro ou que compre um arroz, que compre uma comida qualquer. Já não digo nem lata de leite, porque isso virou artigo de luxo. Mas é comum isso, sabe? E é praticamente impossível não ver. E o camarada aparece dizendo 2 vezes no mesmo dia que isso não existe. Desculpe, o presidente... Qualquer pessoa tem direito de dizer uma besteira, mas o presidente está exercendo esse direito todos os dias há 3 anos e meio. Então ele não pode pretender que as pessoas acreditem nele. E eu acho, Thalita, que um pouco dessa inamovibilidade que o Lula está tendo entre os eleitores de mais baixa renda, onde ele não cai, por mais auxílio e contra-auxílio, e bolsa isso e bolsa aquilo que o Bolsonaro faz, ela não funciona politicamente, não é porque a marca do Bolsa Família ficou agregada à ideia do Lula, não. Ela não funciona porque as pessoas não confiam no que o presidente diz. A inspiração eleitoreira desses benefícios é tão grande que os próprios beneficiários dizem que quando acabar a eleição vai acabar o turbinamento do auxílio ou até o próprio auxílio. As pesquisas mostram que 75% acham que o Lula é aquele que vai manter o auxílio. Por quê? Porque as pessoas não acreditam no Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma crise de credibilidade que é a sua grande obra. Agora, ele partiu para uma fase de campanha de coice puro, que o Lula é um descondenado, que o Lula é um ex-presidiário, que o Lula vai fechar as igrejas, que o Lula vai implantar o comunismo, o gaysismo, a ideologia de gênero. Gente, isso tudo já foi dito 4 anos atrás. Isso tudo foi dito. O problema do Bolsonaro é que, pela segunda vez, uma agenda de demolição não funciona, porque a agenda do Bolsonaro é uma agenda de demolição. A gente está vendo isso no Farmácia Popular, no Casa Verde e Amarela, mesmo quando ele muda de nome, mesmo quando ele cria uma versão 2.0 dos programas sociais que foram criados na era petista de governos, ele não consegue conduzir, ele não consegue transformar em realidade. O Casa Verde e Amarela, por exemplo, é uma coisa, todo mundo sabia onde havia um conjunto do Minha Casa Minha Vida. Todo mundo tinha uma referência, passava ali na estrada tal, ou na rua tal, ou no bairro tal, sabia que tinha um prédio sendo construído. A gente pode ter até críticas do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista da eficácia dos prédios construídos ao longo do Minha Casa Minha Vida, mas eles existiam. O Casa Verde e Amarela é uma ficção.
Para não dizer que não existe, tem ali no município tal ou qual, lá no interior do Nordeste, um lugar que se fez 300 casas, 400 casas, nada perto do déficit habitacional de um país que monta a 5,9 milhões de residências. Então, o que isso gera, a população sabe. Isso gera o puxadinho, isso gera a casa construída em cima da casa, e a casa construída em cima da casa, que foi construída em cima da casa, né? Naquelas minhoquinhas que vão se elevando nas favelas do Rio de Janeiro, às vezes já com 5, 6 andares, porque as famílias não têm para onde ir. Não existe uma possibilidade. O Brasil já vinha com um problema monstruoso, porque desde o tempo do finado BNH, não havia programa habitacional de ordem alguma para os mais pobres no Brasil. Voltou a existir com Minha Casa Minha Vida, criado no governo Lula, desenvolvido basicamente no período da Dilma, mas que não, entre esses dois períodos, o final da ditadura militar, os anos 70, já quando o BNH foi acabando, para acabar de vez no governo Figueiredo, em 1980, mesmo com esse intervalo de 20 anos, a gente estava conseguindo, se não corrigir o déficit habitacional, pelo menos evitar que ele estivesse aumentando. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Vamos invadir e matar a favela, as pessoas na favela, para criar espaços de expansão urbana? Não, não é possível. Por mais que a polícia brasileira seja muito eficiente nessa arte, isso não vai resolver. Então, nada no governo Bolsonaro é crível. Por que haveria de ser o auxílio emergencial? É bom prestar atenção nas pesquisas, que o índice mais terrível para o Bolsonaro aparece naquela pergunta: você confia, não confia, nunca confia, sempre confia no que diz o presidente da República? 19% da população acredita no que ele diz. 19%. 4%, portanto, duvidam em parte ou totalmente daquilo que ele fala. Como é que vai se acreditar num programa social que o Bolsonaro promove? Não promove, não acredita. E depois, quando acontece esses cortes, como o que aconteceram agora, vê-se que tem toda razão aquele que não acredita. Sim. Brito, sensacional, você está inspiradíssimo hoje, é muito bom te ouvir, viu? E essa indignação que você traz também. Eu me resumo a complementar, colocando a minha tristeza em ver a foto publicada pelo Estadão, mostrando o pratinho das crianças. Aquilo é muito triste, né? E não é só o ovo dividido, não é só o ovo dividido. Porque dá ali um pingo. É um pingo de comida. E tem uma coisa que nós não relatamos, que a matéria resgata, que é a seguinte: a escola, lá em Planaltina, no Distrito Federal, em que carimbam as crianças que já comeram para não comerem de novo, porque não tem. Isso. Então você vê ali, tem uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa de arroz, um objeto não identificável ali, que parece ser um pouquinho de couve. Acho que é uma couve refogada, isso. Um pouquinho de couve e um quarto de ovo, ou meio ovo ali, acho que é um quarto de ovo. Né? Sabe aquele corte que a gente faz para botar na salada, para ficar bonito? Às vezes tem gente que faz uma florzinha ali, bota um tomate no meio, é uma pétala da florzinha. Entendeu? Isso me lembra, sabe, aqueles restaurantes chiques, muito chiques, que você vai... Eu não vou, porque eu não gosto de passar fome, mas que você vai e vem o camarada, levanta aquela campânula de prata e fala, vá lá! Aí tem um tiquinho de comida ali. É assim que as crianças estão sendo tratadas. É assim que as crianças estão sendo tratadas, um tiquinho de comida. Comida para passarinho. Entendeu? Então isso, para quem teve, sabe, a experiência de estudar numa escola pública, feito eu, sabe, de ver aquela opulência, os panelões, aquelas mulheres com as colheres de pau imensas, né? E todo mundo indo ali comer. Eu só ia todo dia, só não ia no dia que tinha ragu, que eu não gostava de ragu, né? Sabe? A minha filha, que estudou numa escola que serviam comida. Aliás, para desespero de algumas mães de classe média,
que reclamavam de não se poder, não ser autorizada a entrada de balas e doces, etc. e tal, porque, evidentemente, entre um quiabinho bem feito, né, e uma bala de hortelã, a criança prefere a bala de hortelã. Então, era uma maneira até de disciplinar as crianças para comerem alimentos de valor calórico e proteico adequado. Né? Mas aí, olha, não dá. Então, você olhar isso no século XXI, no país que é o celeiro do mundo, que se orgulha da sua produção de alimentos, que o presidente enche a boca para dizer que o Brasil alimenta o mundo, mas não alimenta os seus filhos. É isso que a gente faz? É isso que a gente faz? O valor desta merenda para o aluno de ensino fundamental e médio, o valor dado pelo governo federal é de 34 centavos. Portanto, R$1 tem que ser o suficiente para alimentar 3 crianças. Não é possível. A gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que isso não acontece. Você vai comprar 1 quilo de feijão, está R$ 7,00, R$ 7,50, 8. Você vai comprar um arroz, está R$ 3,00, R$ 4,00, dependendo da qualidade, dependendo da promoção ali. Então, para você comprar 1 quilo de feijão e arroz, você gasta o suficiente, vamos dizer que nós gastemos aí R$13, tá? Para alimentar 39 crianças. Você vai fazer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, vai alimentar 39 crianças só com isso. Carne nem pensar, porque não podemos ensinar as crianças a terem esse luxo de comer uma carnezinha moída, de comer um pedacinho de frango refogado, né, de comer um guisadinho. Não. Arroz e feijão. R$1. Não é o suficiente. Meu Deus, isso deveria ser tratado. Eu me lembro quando eu era garoto, tinha um mote, não me lembro qual era o político que usava. Salário mínimo, vergonha nacional, porque era tão pouco. Isso é vergonha nacional. Isso é vergonha nacional. Sabe? É possível um homem desse se dizer crente, se dizer missionário de Deus na Terra? Será que ele em algum lugar da Bíblia não viu aquele tive fome e vós me alimentaste? Será que até o vinde a minhas criancinhas ele não leu? Pulou esse capítulo? Então isso não é para ser tratado como uma coisa normal, que já está lá no Estado de São Paulo, no site do Estado de São Paulo, lá no último pezinho da homepage deles. A gente não se indigna mais. A gente não se revolta. O que essas crianças vão ser? Há uma coisa da qual elas estão sendo muito bem alimentadas, que é do recalque, do ressentimento, do desejo que elas vão ter necessariamente de uma sociedade que deu para elas um fiapo de ração. Querem que elas sejam dóceis, querem que elas sejam amorosas, querem que elas sejam pacíficas. Não vão ser. Olha, sim. Thalita, o que acontece no Brasil não é uma disputa eleitoral. É uma escolha civilizatória. Nós vamos continuar permitindo que esse tipo de situação seja uma regra no nosso país? É claro que sempre vai haver aquela prefeitura que malversa os fundos, aquele governo do Estado que não dá atenção devida. É claro que vai haver até uma diretora de escola, um diretor de escola que transija com a qualidade. Sempre há. Ninguém está querendo que as coisas sejam perfeitas, mas um governo estabelecer nacionalmente que cada criança brasileira no ensino fundamental e no ensino médio tem direito a 34 centavos para se alimentar por dia. E são só 22 dias por mês. Porque quando não tem merenda, os outros 8 dias do mês, que são sábados e domingos, elas não comem nada. Porque as famílias dela não têm comida em casa.
Quando muito, vão ter uma mistura ali de fubá para enrolar o estômago. Ou então vão aprender, como estão aprendendo muitas delas, a bochechar água para não ficar com fome. Para os sucos gástricos serem excretados para o estômago e enrolarem a fome. Então isso, desculpem, não é uma disputa partidária, não é uma disputa eleitoral, não é uma coisa em que eu possa ficar dizendo, porque eu discordo desse ponto do programa, da avaliação que essa pessoa faz. Não. Isso é uma questão de humanidade, de decência. Sim. Me desculpe, que é muito indignante para quem sempre... Olha, eu devo tudo à educação, eu devo tudo à escola pública, tudo que eu sou, entendeu? Tudo que eu sou. Se eu fosse um cara que descuidasse da defesa do ensino público, de tudo que ele envolve, inclusive a merenda, a merenda, aquela que a gente falava na escola, fulano vai à escola só para comer merenda, para zoar o coleguinha que ia mal nas notas, que ia mal no aprendizado, você vai à escola só para comer merenda, não presta atenção na aula. Que seja só para comer merenda, porque é a partir dali que você consegue atrair a criança para a escola, fazer da escola um lugar acolhedor, fazer da escola um lugar bom, um lugar que encha os dois buracos do ser humano que precisam ser preenchidos, que são o estômago e o cérebro. Isso não pode ser transigido, não pode deixar de ser prioridade para ninguém. E não é ficar dizendo, porque então o programa vai custar tanto, vai custar aquilo, não tem o teto de gastos, a responsabilidade fiscal. Não tem responsabilidade fiscal quando teu filho está com fome. Não tem. Sim. Você passa a mão mesmo na batata ali do mercado, sai correndo para fazer a batata para o seu filho. Desde Roma, o furto famélico é compreendido como uma necessidade incontrolável do ser humano. Incontrolável, a força irresistível. É a que nos transforma em qualquer coisa. Até num canibal, como aconteceu lá naqueles sobreviventes do Andes, a gente precisa disso. Agora, quando a gente tem racionalmente a possibilidade de fazer isso através do Estado, através da organização da sociedade, e deixa de fazer, nós estamos nos comportando como os mais primitivos. E tudo isso para engordar as verbas do orçamento secreto dos deputados. Para financiar a eleição desses caras. Em troca de uma quadrinha de escola aqui, uma quadrinha esportiva aqui, uma pracinha ali, ou então do conjunto habitacional lá de Miracatu. Então, esse tipo de coisa não pode ser tolerado. Eu sei que eu estou me estendendo aqui, mas me desculpe, é a indignação que isso envolve. E acho que a sua indignação tocou muita gente, me tocou muitas pessoas que estão comentando aqui, mas é isso, a gente precisa se indignar em relação a isso tudo, porque estamos vivendo uma crise humanitária, é isso, como você coloca esse marco civilizatório que a gente tem o poder de criar a partir desse ano, é disso que se trata essa eleição, inclusive. Mas, Fernando, muito obrigada, é sempre muito bom te ouvir, e hoje, de fato, você está inspiradíssimo, como disse aqui um dos nossos internautas. Quer ver? O Flávio Roca falou que estava brilhante essa tarde, particularmente brilhante. Obrigada, Fernando. Bom final de semana para você. Tomara que ninguém nunca tenha que ser brilhante. Tomara que nunca ninguém tenha que ser brilhante com esse tema. Tratar desse tema já é uma vergonha. É uma vergonha. Beijo enorme para você, Fernando. Pessoal, aliás, tijolaço.net, é só entrar para conferir as reportagens, as análises do Fernando ali no Tijolaço, tá bom? Sempre muito bacana acompanhar o trabalho do Fernando Brito.